Graça e paz, amados irmãos, mais uma noite abençoada para nós estudarmos a palavra do Senhor. Temos trabalhado o tema de maturidade cristã, já falamos sobre maturidade, santificação e perfeição cristã, falamos sobre maturidade na convivência e hoje vamos falar sobre maturidade e tradição. Então, antes de nós abordarmos o tema, vamos falar com o nosso Deus. Paizinho querido, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permite tirar esse tempo para estarmos debruçados sobre a Tua palavra. Confessamos, Senhor, que somos pecadores, confessamos, Senhor, que muitas vezes nos perdemos no meio do caminho, mas queremos, Senhor, que Tu volte a dirigir as nossas vidas, a governar sobre nós e a nos ensinar a Tua palavra, para que possamos caminhar com confiança e certeza que o Senhor está nos conduzindo. Que a Tua palavra venha nos inspirar nessa noite, que a Tua palavra venha nos santificar e o Teu Santo Espírito fazer a Tua boa obra para que sejamos homens e mulheres, cristãos e cristãs maduros nessa fé e que possamos ser sinal da graça para todos aqueles que estão à nossa volta. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos entendido que a maturidade ela é essencial para a caminhada da igreja. Uma igreja madura é uma igreja plena no seu desenvolvimento, que passou por todas as fases e vivenciou cada um desses processos e que entende o propósito e o querer de Deus. Então isso leva a gente a ter uma vida de santificação, e a santificação, esse processo de entrega ao Senhor, e esse processo de entrega nos faz com que a obra do Espírito Santo de Deus se complete nas nossas vidas, nos fazendo ter uma perfeição cristã, que é o que nós queremos, ser homens e mulheres maduros, santificados e perfeitos nessa fé. Então nós precisamos entender o lugar da tradição na nossa história e na nossa caminhada. Quando falamos de tradição, muitas vezes as pessoas confundem tradição com tradicionalismo. Então, para que a gente entenda bem o que significa isso, precisamos recorrer ao texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 17 ao 33. Eu vou estar lendo apenas alguns versículos para nós podermos compreender e depois você leia todo o capítulo que vai te ajudar a ter um melhor entendimento. Então, o texto diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aí o versículo de número 23 vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O 31 vai dizer assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que a palavra tradição, ela muitas vezes assusta as pessoas, porque parece que aquele que vive a sua tradição, preserva a tradição, se fecha para o novo. E quando a gente fala de tradição, a gente não está falando em se fechar para o novo. O novo é importante dar oportunidade para que novas coisas aconteçam na caminhada da igreja, nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós não podemos abrir mão da nossa história, né? E a tradição é justamente isso, passar adiante aquilo que recebemos. Tudo
todos os ensinamentos que nos foram trazidos por aqueles que vieram antes de nós, todas essas experiências dizem muito a respeito de quem somos e de aonde estamos e aonde nós queremos chegar. Então, nós precisamos entender que a tradição é central na fé cristã. E a nossa fé é fruto de uma tradição e a maneira como falamos e também pensamos. Então, nós estamos assim envolvidos nessa atmosfera de homens e mulheres que vieram antes de nós, que serviram ao Senhor com integridade. E nós precisamos reconhecer que a tradição nos orienta e nos alerta em relação às novidades. Então, essa tradição, ela serve como um parâmetro para balizar as novidades que acontecem no nosso meio. E a tradição, ela tem como fundamento a palavra de Deus, o Evangelho. Então, nós estamos aqui dizendo que quando eu replico para vocês que eu sou tradicional, eu estou dizendo para você que eu vivo essa fé com base na palavra de Deus e nos ensinamentos que eu recebi de homens e mulheres que viveram de acordo com o Evangelho. Que tudo aquilo que está fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, não tem espaço na minha vida e não pode ter espaço na vida e na caminhada da igreja. Então, o apóstolo Paulo, né, ele olha para a igreja de Coríntios, vai vendo lá as várias divisões, os problemas, por ser uma cidade de muito fluxo, muito comércio, muito rica. Então, ela sofre influência e alterações na sua prática, na sua vivência. E Paulo vai trazer a palavra de Deus para quê? Para ensinar a igreja a preservar a sua tradição e a ser fiel ao Senhor, fiel nas suas práticas e nos seus costumes. Então, a tradição nos faz olhar para trás a fim de não se perder ao longo da nossa jornada. Então, de tempos em tempos, nós precisamos olhar para trás. Isso quer dizer o quê? Saber de onde viemos, quem são as nossas referências, em que nós acreditamos e aonde nós estamos. Para quê? Para que eu e você possamos saber aonde nós queremos chegar. E eu creio que todos nós queremos chegar no céu. Então, a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente essa questão. Então, ali naquele momento de ceia, de comunhão, a ceia normalmente ela era servida na casa de um irmão que tinha muita posse, que tinha condições, né, de receber muitas pessoas. E normalmente o que acontecia? Aqueles que pertenciam à mesma classe social do anfitrião ficavam numa sala e ali tinha um banquete preparado com as finas iguarias. Os que não tinham esses mesmos recursos, não pertenciam à mesma classe social, ficavam vamos dizer assim, numa varanda, num lugar aberto, sujeito às intempéries do tempo, né, às intempéries climáticas, e a comida já não tinha a mesma qualidade. E aí eu estava até lembrando de um filme que eu assisti, O Poço. Eu não sei quantos de vocês assistiram esse Poço, mas trata exatamente dessas questões sociais. Aqueles que estão num nível mais elevado, não se preocupar com a situação daqueles que estão nos níveis mais profundos. Então nós vivemos numa sociedade muito injusta e a igreja do Senhor, ela não pode compactuar e não pode replicar esse modelo de injustiça, mas ela precisa ser uma igreja que combate a injustiça e que valoriza
cada um dos seus membros como sendo importantes e necessários, porque diante do Senhor todos nós somos iguais. Então o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai lá, ele traz as palavras do Senhor Jesus Cristo em relação à instituição da ceia. E aí ele mostra pra gente de uma forma muito clara a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradicionalismo é você repetir aquela tradição, mas esvaziando o seu conceito, esvaziando o seu valor. E isso é tradicionalismo. A tradição é você fazer não de forma repetitiva, mas você entender o porquê do que você está fazendo. Então a ceia do Senhor não era apenas um momento de cubilância e de bebedeira, mas era um momento em que nós devemos rememorar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, invocar a presença dele nas nossas vidas, ter aquele momento como um momento de fortalecimento, da presença de Deus nos fortalecendo e nos ajudando, nos dando o alimento espiritual para que nós possamos resistir e perseverar até que ele venha buscar a sua igreja. E nós precisamos guardar essas palavras no nosso coração. Para quê? Para que eu e você possamos conseguir seguir em frente. Então, o apóstolo Paulo, ele termina dizendo, né, que antes de nós comermos e para comermos dignamente, nós precisamos nos observar. Muitas vezes nós chegamos ali naquele momento de ceia e nos esquecemos que nós temos uma vida. E como nós temos vivido essa vida? Muitas vezes dizemos que somos filhos e filhas de Deus, mas não temos um testemunho que corrobore com as nossas palavras. São apenas palavras. Quando dizemos, podemos dizer qualquer coisa, mas o que vai testificar que aquilo que dizemos é verdade são as nossas atitudes, a nossa prática, a nossa ação. Não adianta dizermos que somos uma igreja amorosa se não acolhemos pessoas, se não amamos pessoas, se não respeitamos a diferença das pessoas, se não aceitamos o tempo das pessoas, as suas histórias, se não caminhamos com essas pessoas, se não temos cuidado com a vida dessas pessoas, se não somos uma igreja acolhedora. Então eu posso dizer muitas coisas, mas essas coisas que eu digo, ela só fará sentido se eu viver de acordo com aquilo que eu prego. Então muitas vezes nós temos um discurso muito bonito, muito arrumadinho, até bastante coerente com aquilo que dizemos, com a fé que dizemos que professamos, mas na hora da nossa prática, a nossa prática é um verdadeiro desastre. Se as pessoas do nosso trabalho, se as pessoas da nossa família, se a nossa vizinhança tivesse a oportunidade de testemunhar a nosso respeito, muitos sairiam envergonhados. E é isso que Paulo está fazendo ali naquele momento. Ele está olhando para a igreja e está denunciando, dizendo: vocês estão pensando que estão fazendo uma coisa muito bonita, muito certinha? Não, vocês estão fazendo a coisa certa, mas de que forma? Da forma errada. Então nós precisamos rever a nossa prática. E aí a palavra de Deus, ela vem nos iluminar, né? E a maneira como lemos o texto bíblico vai nos ensinar como vivemos a nossa fé, como entendemos a nossa fé. E aí Paulo nos oferece, né, a tradição no pastoreio à igreja de Corinto como uma orientação para nós entendermos a questão da tradição. E aí a primeira questão é o fundamento, né? O fundamento da tradição cristã é baseada na fé na palavra de Deus, a fé que vem pela palavra de Deus. Então eu e você não podemos abandonar a palavra de Deus. Tudo que nós vemos precisa passar pelo crivo, pela peneira da palavra de Deus. Tem fundamento bíblico? Já parou para pensar que muitas vezes cantamos canções, entoamos canções nas nossas igrejas que não tem fundamento bíblico? Que se você tirar essa canção de dentro desse ambiente cultico,
você não consegue identificá-la como uma canção que seja uma canção evangélica, uma canção cristã, que fale de Deus, que anuncie o reino de Deus? Já observou que muitas canções a gente tem que explicar muito, tem que dar muitas explicações para dizer que ela é uma canção autêntica e verdadeira? Então, nós precisamos entender isso, né? Que as tradições da igreja, especialmente as que dizem respeito a rituais e elementos litúrgicos, são formas de expressar a fé, princípios espirituais, passados de geração a geração. Então, a gente precisa olhar para as nossas liturgias com amor. Tem pessoas quando falam que vamos seguir uma liturgia que elas ficam espantadas. Quando a gente fala dos elementos litúrgicos, elas acham, vão banalizando essas coisas. Para que ritual? Para que os elementos litúrgicos? Não, hoje o tempo é novo, está tudo modernizado, tudo diferente. Eu confesso para vocês, meus queridos, que eu quando visito algumas igrejas, eu me espanto. Eu me espanto com as coisas que eu tenho visto, eu me espanto com as coisas que eu tenho ouvido, porque eu não encontro respaldo na palavra de Deus. E nós tínhamos por hábito, cada vez que saíamos de férias, visitar uma igreja, né? Então a gente não ia na igreja metodista porque a gente acaba sendo conhecido, então a gente queria conhecer outras igrejas, outras denominações. E nós, nas últimas férias, nós chegamos à conclusão que não dá mais para fazer isso. Porque eu não quero pecar, não quero fazer os meus irmãos pecarem, então eu desisti. Eu agora só frequento igreja metodista e até mesmo dentro das nossas igrejas, às vezes, né, a gente vê algumas coisas que a gente percebe que a gente está fugindo daquilo que é nossa tradição, daquilo que é nossa história. Então nós precisamos trabalhar por esse resgate, né? E quando respeitamos e seguimos as tradições fundamentais da igreja, estamos honrando a nossa história, honrando as pessoas que vieram antes de nós. Outra questão são os rituais, que são para ser vivenciados e não meramente repetidos. Então, como eu falei anteriormente, vou usar a questão da ceia do Senhor. Não é apenas um pedaço de pão, não é apenas um cálice com um suco que você está tomando. E não é um ritual que a gente refaz todo primeiro domingo. Todo primeiro domingo é dia de comer aquele pedacinho de pão e tomar um copinho lá com um suquinho. Não. Todo primeiro domingo é um momento de nós revisitarmos a nossa vida, de olharmos para a nossa vida, de vermos como nós temos vivido esse evangelho, como nós temos vivenciado a nossa fé, a nossa experiência com Deus, o nosso desejo de estar na presença de Deus, tendo uma vida de integridade, servindo ao Senhor, apesar das lutas e das dificuldades, entendendo que aquele momento é um momento especial, enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades, estamos num mundo que caminha a passos acelerados para a destruição, estamos ainda no meio de uma pandemia, agora vivenciando uma guerra que pode vir a ser uma guerra de proporções incalculáveis. Então é tanta dor, tanto sofrimento à nossa volta. Nós precisamos entender que o momento de comunhão é um momento de refrigério, é um momento em que eu renovo a minha fé, a minha aliança com o Senhor e também com os meus irmãos, de saber que podemos contar uns com os outros e que somos parte uns dos outros. Então, não é somente um ritual vazio, mas é um momento de buscarmos a graça do Senhor sobre as nossas vidas e de vivermos com intensidade aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, né? Então, não é a tradição que torna o culto vazio. Tem gente que fala, o culto hoje parecia que tinha uma barreira, parecia que tinha um impedimento. A barreira e o impedimento está muitas vezes
em nós, que estamos ali para assistir culto e não prestar culto ao Senhor. Porque nos dias de hoje o que tem acontecido é exatamente isso. As pessoas estão indo para as igrejas em busca de um espetáculo e de um show. Muitos altares viraram palcos, porque são muitas luzes, muitos equipamentos, os elementos litúrgicos, aquela atmosfera de templo, de culto, foi abandonada. Hoje parece casa de show. O pastor ou a pastora tem que ser o quê? Um apresentador. Ele está ali para servir ao público, dando um entretenimento para aquela plateia. E nós nos esquecemos que a liturgia é um serviço que nós prestamos a Deus. É o nosso serviço de culto, é o nosso serviço de entrega. É o momento que Deus também, ao nos receber, Ele também fala conosco. Ele alcança as nossas vidas, trabalha na nossa mente, no nosso coração, nos preparando e nos capacitando para sermos melhores, para sermos luz, para sermos instrumentos dEle nesse mundo que anda em meio às trevas. Então, o ambiente de culto é um ambiente especial, todo preparado para nós vivermos esse momento. E nós temos nos esquecido disso. Então, por isso que a gente sai da igreja dizendo: o culto hoje não foi bom não, o louvor não estava bom não, a palavra aí não gostei não, aquela palavra não foi para mim, não atendeu às minhas necessidades. Por quê? Porque você está ali indo àquele culto para quê? Para ser servido, e esqueceu que nós estamos ali para servir, para reverenciar o dono da nossa vida, o autor e consumador da nossa vida. Então, as modernidades, elas são bem-vindas? São, mas se elas estão fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, elas não podem ser acolhidas pela igreja do Senhor. E nós precisamos ter isso muito claro. Porque muitas pessoas vão nos cobrar, muitas pessoas vão nos questionar, vão dizer, vão nos rotular como uma igreja fria, não avivada. Mas avivamento é conhecimento da palavra de Deus. Avivamento é viver de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento do Senhor. O que aviva a vida do cristão é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Então, nada contra colocar um ritmo diferente, inserir alguns elementos diferentes, desde que isso não fira os princípios bíblicos da sua fé, da fé cristã. Então, há esse fenômeno, né, novo aí da atualidade, que é desprezar a tradição. Então, às vezes eu vejo, quando eu falo assim, não, eu sou uma pastora tradicional. Uma pastora tradicionalista, que só canta hino do inário, que não gosta disso, não gosta daquilo outro. Muito pelo contrário, meu irmão e minha irmã. Eu sou uma pastora tradicional, sim, que preservo a história, que preservo a tradição da minha igreja, valorizo o trabalho e o empenho de homens e mulheres que vieram antes de mim. E estou aberta, sim, às coisas novas que o mundo nos oferece. E o mundo que eu quero dizer são os avanços tecnológicos, a criatividade humana. Então, nós precisamos aproveitar, sim, usufruir dessas coisas, mas entender que eu não posso me perder nessa caminhada. Eu não posso usar tudo que está à minha disposição sem antes analisar se isso está de acordo com os princípios da fé cristã, da tradição, da nossa história, de quem somos, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, acolher o que é novo não significa abandonar o que já está presente há mais tempo como fundamento. Então, nós precisamos entender isso, que quando a gente acolhe, recebe algo novo, eu não preciso abrir mão de algo que faz parte da minha história e da minha tradição. Porque as duas coisas, a tradição e a novidade, elas podem caminhar juntas, se elas estiverem debaixo do crivo da palavra do Senhor Jesus Cristo.
É muito importante a gente valorizar a tradição que recebe. É muito importante valorizar pessoas que vieram antes de nós e que trabalharam e que continuam trabalhando pela causa do Evangelho. E que nós possamos deixar a nossa marca nessa história. Mas qual é a marca que eu quero deixar? De uma mulher que viveu de acordo com a palavra de Deus e que seguiu esses princípios, assim como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Que eu possa deixar essa marca de alguém que pode dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu vivo de acordo com os princípios de Deus. Então, uma igreja que vive a tradição é uma igreja que pode olhar para o outro e dizer: sede meu imitador, sede minha imitadora, porque eu imito a Cristo Jesus. E que nós possamos permanecer firmes nessa fé. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento de estudo. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor está conosco sempre. Muito obrigado porque a Tua palavra nos faz meditar, nos faz valorizar a nossa tradição. E a tradição que nós trazemos é a Tua palavra. São os Teus ensinamentos, os Teus princípios, Senhor, que foram vividos por homens e mulheres que vieram antes de nós. Ajuda-nos, Senhor, a conviver com o novo, com o que é diferente, com o moderno, mas sem perder a nossa história, sem perder o nosso fundamento, sem perder a nossa base, Senhor. E a nossa base é o Senhor. Que nós possamos caminhar com os nossos olhos voltados para Ti, que nós possamos entender o tempo em que estamos, mas não abandonar a nossa história, a nossa tradição. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos a Tua palavra gravada nos nossos corações, para que ela nos dê capacidade de discernir entre todas as coisas que todos os dias são apresentadas para nós. Hoje vivemos no tempo de que nada tem a ver, que tudo pode, tudo é permitido. E nós muitas vezes, porque não queremos ser diferentes, acabamos comprometendo a nossa salvação, acabamos comprometendo o ensino da Tua palavra, comprometendo a vida dos outros que estão olhando para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais perseverantes e mais fiéis à Tua palavra e ao Teu ensinamento. Dirige as nossas vidas, dirige a Tua igreja, porque a igreja é Sua e o Senhor é o cabeça dela. E que nós possamos estar submissos à Tua vontade, à Tua palavra e ao Teu querer. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.